Deus misericordioso. Esse é o tema da nossa aula. Deuteronômio 4:31 afirma: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Vamos tratar, então, deste assunto tão conhecido por todas as pessoas, cristãos e não cristãos, muito mal compreendido também. Muitas pessoas abusam dessa característica do Senhor, e, sem dúvida, extremamente importante, pois se Deus não fosse misericordioso, nós não teríamos nenhuma esperança, nenhuma expectativa da vida eterna. Como nós poderíamos definir a misericórdia de Deus? É um termo bastante abrangente, de fato. Mas, em poucas palavras, poderíamos dizer que Deus ele é misericordioso para conosco quando ele não nos concede aquilo que nós merecíamos. Paulo diz em Romanos 6:23, que os nossos pecados são dignos de morte. O salário do pecado é a morte. E tendo em vista que todos nós pecamos, como mesmo o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 3, logo, todos nós merecemos o nosso justo castigo, que é a morte. Agora, a misericórdia de Deus está em justamente nos conceder uma oportunidade de não sermos mortos pelos nossos pecados. Hebreus, capítulo 8, versículo 12, destaca a misericórdia do Senhor quando diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma promessa que o Senhor faz daqueles que realmente se convertem a Ele, de aplicar tamanha misericórdia. Neemias, capítulo 9, versículo 31, diz: mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Um povo que merecia ser destruído, abandonado da presença do Senhor, Deus usou de misericórdia para com eles. E ainda, Salmo 51, versos 1 e 2 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, Davi aqui, após pecar, reconhecia que a sua única solução, a única forma de se livrar, digamos assim, do castigo do seu pecado, seria por meio da misericórdia do Senhor. Porque ele reconhecia que o justo castigo dele, pelo que ele fez, seria a morte. Mas, então, sobrava a Davi clamar apenas pelas misericórdias do Senhor. E é interessante ver aqui as descrições, os adjetivos dados à misericórdia do Senhor. Davi diz sobre a multidão das tuas misericórdias. E ainda usa a palavra no plural. Bom, avançando. De uma certa perspectiva, podemos afirmar que Deus ele é misericordioso para com todas as pessoas. Não apenas para com os cristãos, não apenas para com os seus servos, mas com todos. Quando a gente olha da perspectiva terrena. Quando nós olhamos para a nossa vida aqui, nós podemos assumir, de acordo com as Escrituras, que todos nós deveríamos estar agora no inferno. Então, se nós hoje, cristãos ou não cristãos, se estamos vivos, é somente graças à misericórdia do Senhor. Tem uma passagem bem interessante, lá em Lamentações, e eu os convido a abrir e acompanhar-me. Lamentações, capítulo 3. Versículo 22 e 23. Diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então, se não fomos consumidos ainda pela ira do Senhor devido aos nossos pecados, é somente graças à misericórdia, às misericórdias do Senhor. Então, nós podemos, aliás, a humanidade pode se queixar de várias dificuldades e desafios na vida, vários problemas, mas o fato é que se hoje nós temos vida e podemos passar por esses momentos, é porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. O justo castigo, mais uma vez, pelos nossos pecados, é o inferno.
E além disso, pensando num contexto que abrange todos os homens, Cristo morreu para oferecer a sua misericórdia a todos. João 3,16 é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, seu único filho, para morrer por todos nós, oferecendo assim a vida eterna àqueles que crerem no nome do Senhor. Então, Deus oferece a salvação, isto é, a sua misericórdia, a todos aqueles que creem no Senhor. Mas ele oferece a todos. Todos vão receber a salvação? Não. Apenas aqueles que creem e obedecerem no Senhor. Então, nessa perspectiva, Deus ele é misericordioso para com todos. Contudo, a misericórdia eterna do Senhor, a misericórdia infinita do Senhor, essa não vai, nem todos receberão essa misericórdia. E vamos analisar por quê. É fato que Salmo 136, verso 1, afirma que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Contudo, como já falamos, essa misericórdia não é aplicada a todas as pessoas, até mesmo porque, se fosse assim, todo mundo seria salvo, o que a gente sabe que contradiz as Escrituras. Romanos capítulo 9, versículo 15, vai dizer que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Infelizmente, essa passagem é muito distorcida por alguns, mostrando que Deus, ele de uma forma arbitrária e por um capricho dele, ele escolhe quem ele quer ter misericórdia. É como se ele fechasse os olhos e escolhesse apontando os dedos para quem ele quer ter misericórdia. Mas de que forma Deus escolhe de quem ele quer ter misericórdia? Quem são as pessoas que Deus quer ter misericórdia? Nós encontramos nas Escrituras que não é que Deus escolhe pessoa por pessoa, fechando os olhos nas sortes. Mas as Escrituras mostram, como por exemplo em Provérbios, que Deus demonstra a sua misericórdia àqueles que confessam as suas transgressões. Provérbios 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Deus quer ter misericórdia dessas pessoas que reconhecem o seu estado deprimente e confessam os seus pecados. Ainda no Antigo Testamento, Isaías vai dizer, em Isaías 55, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Mais uma vez, de quem o Senhor quer ter misericórdia? Ele quer ter misericórdia daquelas pessoas que abandonam o seu mau caminho, abandonam os seus maus pensamentos. E aqueles que se voltam, aqueles que se convertem ao Senhor. Desses, o Senhor quer ter misericórdia e vai ter misericórdia. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem. Então, percebam que Deus ele é misericordioso já no atual momento, para com todos os homens, no sentido de que ele oferece a salvação a todos os homens. Todavia, Deus perdoará os pecados apenas daqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem dos seus pecados e se voltam para o Senhor e temem ao Senhor. Esses desfrutarão da misericórdia do Senhor eterna. Então, nós descobrimos com isso que a misericórdia do Senhor, ela faz parte da essência de Deus. Não é que Deus deu de cara com os seres humanos nos seus pecados e teve compaixão deles. E assim, a sua misericórdia é uma reação ao nosso estado miserável. Não é esse o ponto. Mais uma vez, Deus, ele é, por natureza, misericordioso. Até mesmo porque, como já comentado no começo, se a misericórdia de Deus fosse uma mera reação à nossa miserabilidade, Deus salvaria todos, pois todos nós somos miseráveis. Todos nós estamos sujos e enlameados no nosso pecado. Mas também, como já dito, não será o ponto. Muitos, infelizmente, rejeitarão o Senhor, recusarão se submeter ao Senhor e vão receber a sua devida punição no inferno. Então, a Bíblia não diz, em momento algum, que Deus salvará todos, logo a sua misericórdia eterna não se estenderá a todos também. E um outro fato que muitas vezes nós esquecemos. Algumas pessoas acabam abusando da misericórdia do Senhor, no sentido que cometem os seus pecados, afrouxam a obediência, pensando, Deus é misericordioso,
com certeza ele vai me obedecer. Ou então, aliás, com certeza ele vai me salvar. Ou então, alguns não se preocupam em estudar, não se preocupam em fazer o certo, pensando, Deus ele é misericordioso, Deus ama todo mundo. Então, Deus não vai me mandar para o inferno, porque ele é extremamente misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Mas algo que muitas vezes nós não damos atenção é que a misericórdia ela está ligada à justiça. A misericórdia só existe porque existe também a ira, existe também a justiça de Deus. Então, para Deus usar da sua misericórdia para alguns, é necessário que ele puna os pecados dos outros, que ele derrame a sua ira sobre os outros, aqueles que não se arrependem, aqueles que não se voltam ao Senhor. Imagine que tipo de misericórdia seria se Deus levasse os santos e os ímpios para os céus. Se Deus levasse aquelas pessoas que se converteram, foram transformadas, foram purificadas pelo sangue de Cristo, e aquelas pessoas que não se submeteram a Cristo, que continuam nos seus pecados. Se ambas fossem para o céu deixaria de ser céu, e a nossa esperança deixaria de ser esperança, e aí nenhuma misericórdia cairia sobre nós, porque não teremos nenhuma expectativa de uma vida futura melhor, de desfrutarmos de um mundo sem pecado, de um mundo ao lado do Senhor. Mas o fato é que Deus não levará pessoas impuras para o céu. Aqueles que recusam o sangue de Cristo para a sua purificação não irão para o céu, porque Deus jamais compactuará com o pecado. Então, para que Deus tenha misericórdia daqueles que se convertem, daqueles que almejam a pátria celeste, aqueles que almejam um mundo livre de pecado, livre de injustiça, para que Deus conceda misericórdia a essas pessoas, ele precisa automaticamente punir os ímpios e lançar os ímpios para longe da sua presença. Então percebam como a misericórdia ela está ligada à justiça do Senhor. Inclusive, Salmo 143, verso 12 diz: "E por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo." Interessante analisar esse salmo em que ele roga a misericórdia do Senhor para a punição dos seus inimigos. A punição dos inimigos que eram também do Senhor. Então, associando aqui a misericórdia com a destruição, algo que nós dificilmente enxergamos. Sempre associamos a misericórdia com a salvação, com a vida. Mas, como estamos concluindo ao ler todas essas passagens e analisar por esses pontos, a misericórdia de Deus, ela implica também a destruição dos seus inimigos. Bom, tendo visto o que é a misericórdia do Senhor, vamos analisar agora, de forma um pouco mais específica, os efeitos da misericórdia de Deus na nossa vida. Como nós hoje podemos já desfrutar e esperar pela misericórdia do Senhor. Primeiro, a misericórdia de Deus, ela nos regenera para uma viva esperança. Lá em 1 Pedro, e aí eu vou ler algumas passagens. Se vocês quiserem acompanhar-me, fique à vontade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz, 1 Pedro 1, versículo 3 ao 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, por causa da misericórdia de Deus, Deus nos regenerou para uma viva esperança que nós temos no Senhor, a esperança da eternidade, a esperança da ressurreição, a esperança do céu, a esperança da glória de Deus. Também nos regenerou, por meio da sua misericórdia, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, que está reservada no céu para nós. E ainda, por meio da sua misericórdia, Deus nos regenerou para a salvação, que há de ser revelada no último tempo. Tudo isso por meio da misericórdia do Senhor. Ainda, a misericórdia de Deus nos leva
para a vida eterna. Judas, no único capítulo da carta, no versículo 21, Judas 21, diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, sem misericórdia, não existe vida eterna. Por isso que esse atributo do Senhor é extremamente importante para todos nós. Efésios capítulo 2 vai dizer coisas parecidas, mas com palavras diferentes. Diz que a misericórdia de Deus nos vivifica juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então ele destaca aqui a riqueza da misericórdia do Senhor e mostra como, por meio dela, nós temos vida com Cristo. Nós que outrora estávamos mortos nos nossos pecados, nós temos agora a esperança da vida juntamente com Jesus Cristo, graças à misericórdia do Senhor. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5, complementa essa ideia e confirma essa ideia, dizendo que nós somos salvos pela misericórdia do Senhor. Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nós somos salvos não porque nós merecemos isso. O que nós merecemos, na verdade, é a morte, por causa dos nossos pecados. Mas somos salvos pelas misericórdias do Senhor. E, por fim, as misericórdias do Senhor nos impedem de sermos consumidos. Nós já vimos essa passagem antes, e uma passagem extremamente rica e bela, de Lamentações 3, em que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, se hoje nós estamos vivos, é graças às misericórdias do Senhor. Concluindo, o que nós aprendemos sobre a misericórdia do Senhor? Primeiro, aprendemos que merecíamos estar no inferno. E então, se nós estamos vivos hoje, nós precisamos dar graças ao Senhor e aproveitar a oportunidade. Deus nos tem dado vida, tem derramado a sua misericórdia para conosco, justamente para que nós aproveitemos e busquemos ao Senhor. Aprendemos também que Deus é misericordioso com aqueles que exercem misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então não adianta nada clamarmos e buscarmos pela misericórdia do Senhor, se na nossa vida, para com o nosso próximo, nós não exercemos misericórdia. Não somos misericordiosos com eles. Aprendemos também que nós devemos amar a misericórdia. Miqueias 6, 8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. E Tiago, capítulo 3, vai mostrar que a misericórdia é uma característica da sabedoria que vem do alto. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, a gente aprende que se estamos buscando pela misericórdia do Senhor, nós precisamos buscar de uma forma genuína. Devemos ser misericordiosos para com os outros. Devemos amar a misericórdia. E devemos praticar a misericórdia, porque isso faz parte da sabedoria que vem do alto. E por fim, o que nós aprendemos é que nós precisamos divulgar a misericórdia do Senhor a todos. No livro de Jonas, nós vemos um caso interessante em que Jonas, no final do livro, ele clama pela misericórdia do Senhor, mas ele não fica contente quando o mesmo Deus
aplica da mesma misericórdia para com o povo de Nínive. Uma multidão de pessoas que moravam naquela cidade, Deus foi misericordioso. Então, nós precisamos espalhar também a mensagem de misericórdia do Senhor para todas as pessoas, para que todos conheçam e venham a desfrutar da misericórdia de Deus. Então, Deus, ele é um Deus misericordioso. E graças a ele por isso, porque se não fosse assim, em vão seria estarmos aqui estudando, em vão seríamos nos esforçar pela santidade, em vão seria viver, pois o destino de todos seria o inferno. Na verdade, se Deus não fosse misericordioso, nós nem estaríamos aqui agora, pois nós estaríamos no inferno, que é o que de fato os nossos pecados merecem. Mas graças a Deus que ele enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. E é por isso que Deus é misericordioso para conosco. Não é que ele deixa os nossos pecados impunes. Não é que ele simplesmente ignora os pecados. Ele é misericordioso para conosco, porque ele enviou o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. E por isso, então, ele pode nos convidar para passarmos a eternidade ao seu lado. Cabe a nós fazermos a escolha. Vamos aceitar ou não a misericórdia de Deus? No exato momento, Deus está derramando a sua misericórdia sobre todos, dando vida a todos, chamando a todos para a eternidade. Mas, se ao final dessa vida, se na morte ou na vinda de Jesus, aqueles homens que recusam aceitar a misericórdia do Senhor, eles vão perder acesso a essa misericórdia e vão ter que pagar o preço dos seus pecados por toda a eternidade. Mas aqueles que aceitam a misericórdia de Deus, como? Se convertendo dos seus maus caminhos, se arrependendo, crendo, se batizando, obedecendo ao Senhor, esses vão desfrutar da misericórdia eterna que Deus promete àqueles que o têm.